formal, como uma das etapas da lógica dialética, é superar por incorporação. A lógica dialética da partida dessa premissa. Então, principalmente uma das etapas de pensar dialeticamente. Isso eu não deixa a gente localizar. O quê? Não sei se vai ser Isso, é uma das formas de pensamento. Ela se formou com incorporação para acrescentar o debate que ela estava colocando. Mas já é uma posição, tá vendo? Né? Uma coisa tecnológica formal, outra coisa tecnológica dialética. Mas a lógica formal é uma das etapas do pensamento dialético. Que é incorporar por, superar por incorporação, como diz Fabiano. No caso, não sei, acho que talvez haja problema a gente pensando na lógica formal como uma etapa da lógica dialética. São duas lógicas distintas. Agora, os elementos que caracterizam a lógica formal, aí você incorpora numa perspectiva dialética. Mas a lógica formal é um tipo de pensamento, que é insuficiente, que é unilateral, para o que a gente procura investigar. Mas é uma lógica distinta da lógica dialética. Não é uma etapa da lógica dialética. Como eu estou pensando, que a lógica dialética, ela é dialética porque ela rompe com a questão formal da lógica aristotélica. Então, os elementos que compõem a lógica formal, os elementos que compõem essa lógica formal, é que eu incorporo por superação, desenvolvendo, portanto, uma outra lógica de pensar, dialética. Né? Mas uma não é etapa da outra. Porque, assim, eu penso que se a gente pensar a lógica formal como uma etapa da lógica dialética, é como se a gente incluísse a lógica formal no pensamento da lógica dialética, quando o que a gente inclui são os elementos da lógica formal. Não, pode falar, eu estou pensando alto a partir do que o William está dizendo, segundo Saviano. Etapa poderia ser pensada no desenvolvimento da humanidade. Agora, eu acho que é mais preciso o que você está falando, no sentido de que, de fato, a dialética incorpora a ideia de identidade. É isso que me permite ver minha mãe hoje e daqui a 20 anos identificar que aquela pessoa, 20 anos depois, continua sendo minha mãe. Então, os princípios da lógica formal. O grande risco é que a lógica formal, ao garantir a identidade, anula a diferença. O que é que a dialética faz? Incorpora a ideia de identidade, é minha mãe 20 anos depois, mas incorpora a ideia de diferença. Mas não é a mesma mulher. Porque 20 anos se passaram, nasceram dos nossos irmãos, e a mãe do continua sendo sua mãe, mas... Minha mãe, mas não é mais minha mãe. A mesma pessoa não se banha duas vezes no mesmo rio. É a mesma pessoa e o mesmo rio. Mas não é a mesma pessoa. Nem o mesmo rio. Né? Então, aí que eu acho que é bem preciso o que você fala. Ela incorporou a identidade, mas trouxe a questão da diferença. Talvez no lance de etapa, não sei se é necessário uma diferença. Eu já sabia, não. Eu já quero ser feliz com o dialeto de educação. E é o que o Hélio está colocando em diversos trouxe também. Ele, inclusive, toma essa ideia de identidade, mas ele não está falando de lógica formal e dialética, mas da lógica como uma das forças da dialética. Né? Sim. Aí é outra coisa. Como uma das possibilidades da dialética. Eu vou ler a força da parte do texto depois. Que isso a própria ideia de conhecimento. Hoje eu estava discutindo isso lá na disciplina de introdução ao trabalho científico. Assim como o artefato ele se modifica através do tempo e aquilo que foi revolucionário um dia passa a ser obsoleto em outro. Então, um machado cumpria uma função social e histórica lá atrás. Hoje é melhor que você use uma motosserra. Ou seja, há um outro tipo de objetivação desse artefato. Ele se transformou em um outro. Mas assim, com uma função muito parecida, derrubar uma árvore. Um exemplo, para atender, a função parecida não é porque vai derrubar a árvore, mas porque vai atender uma necessidade humana. Então, tanto lá atrás quanto aqui na frente, tanto o machado quanto a motosserra, eles guardam essa identidade porque vai atender uma necessidade humana. Agora, quando se fala da emancipação kantiana, que é aquela ideia do conhecimento como algo que vai trazer autonomia ao sujeito em face da religião, naquela época, essa emancipação era revolucionária. Hoje, ela já se torna idealista. Hoje, no patamar histórico atual,
pensar numa concepção de emancipação humana unicamente pela via da expressão de uma consciência crítica já é uma perspectiva idealista. Mas isso não era lá atrás, é hoje. Então, eu recupero essa coisa lá de trás, considero a sua importância no contexto, mas aí eu avanço. E vou dizer assim, o que seria, portanto, a emancipação hoje? Hoje. Ontem era isso. O que era ontem? Ontem era você adquirir um conhecimento tal que lhe permitisse ser um sujeito autônomo frente a um outro poder, ao poder religioso. Isto era emancipação. Mas o que é hoje? Então isso é insuficiente. Ou seja, a percepção crítica sobre o fenômeno hoje é insuficiente, embora necessário, mas é insuficiente para romper com esse mesmo fenômeno. Como é que está no texto, né? Ele está tratando que você colocou como a lógica formal fosse a antiga dialética. E a lógica dialética, a nova dialética, que era a dialética que Marx propõe. Que não é a ideia mesmo superar, né? Que ela também pensava dialeticamente na época a partir dessa lógica. Aí ele vai tratar no texto, o texto chama dialética e pesquisa de educação. Ele precisa entender o que é que é dialética hegeliana e dialética marxista. Posso só uma última, né? Que eu tenho uma anotação aqui boa, pegando o Zé Paulo. Porque, por exemplo, a dialética pode incorporar que é de causa e efeito, mas o Zé Paulo faz uma ponderação que no mundo natural, a ideia de causa e efeito ela é muito mais presente. Não sei se é o melhor exemplo, mas, por exemplo, na SNTP, uma água a 100 graus evapora, causa e efeito. Você pode transpor isso para as relações sociais, mas não pode ser mecânico como são nas ciências naturais. Entre a causa e o efeito das relações sociais, uma série de mediações são colocadas. Então não dá para eu reproduzir essa frase que o Edson critica, da atividade física é saúde. Não dá para transpor a lógica de causa e efeito para as relações sociais. Aqui tem que entender a realidade. A dialética permite isso, quanto lógica, permite dizer que entre a causa, a atividade física, e o efeito saúde, existe uma série de elementos. Né? Eu não posso transpor mecanicamente. Aí está correta que a nossa já unilateral. Né? Na natureza está construído isso. A lógica de causa e efeito unilateral. Por isso talvez tenha problema naquele livro do Engels, a dialética da natureza, né? Por conta disso. A dialética então é esse desafio, né? O movimento de ver, de entender a realidade e superar o que já estava colocado. Na dialética materialista histórica, sim. A lógica dialética, ela, não sei se falar já, mas tipo, precisa da lógica formal? Não. Dos elementos. Não precisa da lógica formal. Agora, não a desconhece. Ela não a desconhece. Ela apenas considera que é unilateral, que é insuficiente. E por ser insuficiente é que você precisa incorporar não ela, mas os elementos que a dão vida, os elementos que a compõem. Entendeu? Então eu não posso pegar essa lógica formal e dizer que ela é uma etapa da lógica dialética. Mas sim os seus elementos, aqueles elementos que compõem essa lógica formal é que... Ao mesmo tempo, a identidade dialética e lógica é muito problemática, pois a lógica é apenas um dos constitutivos da dialética, um especial do pensamento materialista histórico dialético. É um dos elementos da lógica, a identidade de lógica e dialética. Então, desta opção, ou seja, a opção teórica dela pelo materialismo histórico, pelo método da economia política, decorreram delimitações conceituais e metodológicas que passaram a constituir a identidade da área, inicialmente denominada educação e trabalho. A concepção de trabalho em geral, enquanto praxis humana, material e não material, que objetiva a criação das condições de existência e que, portanto, não se encerra na produção de mercadorias. E a concepção de trabalho para produzir mais-valia, forma histórica específica que assume no modo de produção capitalista. Aí ela está entrando nesse debate da diferenciação da questão do trabalho, né? Não é isso? O trabalho como produção de mercadoria. Isso, do duplo caráter, né? A partir, quer dizer, já estava aqui, né? Não, já estava aqui, né? Sérgio Lessa que não viu, né? Paciência. Outro molo, é. A partir dessa concepção de trabalho, ou destas concepções, né, de trabalho, passou-se a trabalhar com a categoria princípio educativo, compreendida enquanto proposta pedagógica determinada pelas bases materiais de produção em cada etapa de desenvolvimento das forças produtivas,
para formar os intelectuais necessários ao desenvolvimento das funções essenciais decorrentes das formas históricas de divisão social e técnica do trabalho. Cada vez que eu leio os textos da década de 80, eu reafirmo assim, a necessidade de voltar a eles, porque são fantásticos, né? Assim, perdemos muito essas dimensões aqui, né? Apesar do aprender, a pós-modernidade, perdemos... deu uma... Éramos também a Cássia Cruz. Não, mas ela tá ainda... gente boa. Então deu para entender aqui? Então veja bem, ela diz o seguinte, olha, a gente tá com a ideia aqui, o trabalho em geral, aí o trabalho em geral é isso aqui, transformação da natureza, produção de mercadoria e tal. E tem uma outra concepção de trabalho, né? Que não se encerra na produção de mercadorias. E a concepção de trabalho para produzir mais-valia, pois não se encerra nisso, nem produzir mercadoria, nem produzir mais-valia. É forma histórica específica que assume no modo de produção capitalista. Então, o trabalho no modo de produção capitalista assume essa forma histórica, produção de mercadoria e mais-valia. Mas não é deste trabalho que vai... Então, a partir desta concepção, do trabalho como produção de mercadoria, como produção de mais-valia e tudo, a gente vai trabalhar com a categoria do princípio educativo. Então, o princípio educativo é uma categoria, tá, do pensamento pedagógico no campo do materialismo histórico dialético, compreendida enquanto uma proposta pedagógica. Então, o princípio educativo é compreendido enquanto uma proposta pedagógica que é determinada pelas bases materiais de produção em cada etapa de desenvolvimento das forças produtivas. Está aí um bom exemplo de exercitar a forma dialética de aprender a realidade e pensar. Porque ela puxou a dimensão ontológica do trabalho, que é a necessidade independente de essa, transformar a natureza sempre vai ser necessário. Eu costumo dizer, não é que você não transformou a natureza, essa natureza está aqui, que não houve uma transformação na natureza, que é o grande engodo do fim do trabalho, né? Ao mesmo tempo, eu entender que isso, que é independente de época histórica, em épocas diferentes, assumiu algumas características diferentes. Escrava, servil, burguesa, capitalista, salariada, abstrata, alienada. Não é isso? Isso. É o mesmo trabalho. É a mesma coisa. Só posso entender o ontológico e o histórico. Isso. Uma graça, luz, se nós estamos na UFBA. Eu tenho que olhar para o trabalho escravo, servil e capitalista para entender. Foram formas de expressão diferentes. Etapas de desenvolvimento das forças produtivas diferentes. Só entendo o ontológico e entendo o histórico. Aí você assim, mas é bom ou é ruim? Isso é lógica formal, né? A condição de debate moral alternativa é da lógica formal. Ou é um ou é outro. É um e outro. E aí uma coisa interessante é que em cada etapa dessa houve a necessidade de formar os intelectuais necessários ao seu desenvolvimento. E aí é que vai ter essa forma histórica de divisão social e divisão técnica do trabalho. E eu pego um debate moral, eu pego aquela dimensão que o Milton Duarte fala, é o capital. É o capital. E permitiu que a gente desenvolvesse uma individualidade. Isso. Porque antes o mundo primitivo era muito preso ao coletivo e à natureza. Entregou um monte de coisa entre a natureza e permitiu desenvolver individualidade. Agora, as custas da alienação, do estranhamento de um monte de gente. Desenvolver a tal ponto que eu posso mover com ele capital. Por isso o Marx falou necessário, o capital foi necessário, como as pessoas estranham. Como é que o Marx fala isso no universo comunista? Por isso que ele entendeu a realidade que é esse o que desenvolveu tanto que permite ao ser humano hoje dizer, não preciso mais dele, não estou dependente da natureza, posso desenvolver. Tá aí a ideia da liberdade.